Boa noite. Boa noite, Mel. Você tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Tem um tempinho que eu não Uhum. apareço aqui nas lives, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Melissa, sou advogada da Nora Amor. E essa que está aqui comigo é Laís, nossa psicóloga maravilhosa. Essa Isso live de mesmo. hoje é um dos nossos, uma ação nossa para relembrar e celebrar o aniversário da Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha fez aniversário aí no dia 7 de agosto, então tem poucos dias. E, de acordo com os meus Sim. cálculos, foram. Olha a minha matemática. A lei é de 2006, então estamos em 2022, né? 2006. 16 anos de Lei Maria da Penha. Uau, bastante coisa, né? Temos mesmo que celebrar, né? Porque foi um grande marco aí para o direito das mulheres e para a nossa luta pela defesa das mulheres, defesa contra a violência. Com certeza. Eu pensei, Laís, em introduzir a conversa de hoje só contando mesmo para o pessoal, apesar da gente já ter falado disso aqui na Não Era Amor em outros momentos, um pouquinho da história da Maria Uhum. da Penha, porque eu acho que a gente sempre tem que celebrar a pessoa que deu o nome à lei, né? Eu acho. Com certeza. Com certeza. Então, antes da gente entrar mesmo no tópico da nossa live, né, que é para falar sobre como é ser advogada de mulheres em relacionamentos abusivos e como que a gente cuida das nossas clientes e de nós mesmos, queria Uhum. contar para vocês um pouquinho da história da Maria da Penha. A Maria Sim. da Penha é uma mulher nordestina que viveu um relacionamento abusivo. Ela foi casada durante muitos anos e durante o casamento ela sofreu duas tentativas de feminicídio, que naquela época ainda não tinha nome de feminicídio, mas hoje a gente sabe que é esse o nome, né? Na época era chamado de Uhum. homicídio mesmo. E da primeira vez ela ficou internada durante muito tempo, foi com um tiro nas costas. Ela ficou internada durante muito tempo. Quando ela voltou para casa, ela ficou durante 15 dias mantida em cárcere mesmo, assim, cadeira de rodas, Uhum. e sem ajuda, e continuou sofrendo abuso pelo marido. E aí, durante esse Sim. período, ele tentou matá-la mais uma vez. Dessa vez, uma tentativa de eletrochoque na banheira, que foi ainda mais grave, né? Deus. Depois disso, Uhum. ela conseguiu ajuda, ela pediu ajuda para a família, ela conseguiu denunciar, ela conseguiu sair do relacionamento, ela conseguiu que ele fosse processado e condenado, mas foi uma pena muito baixa, uma punição muito pequena, muito insuficiente, o que fez com que a Maria da Uhum. Penha procurasse as instituições internacionais de proteção dos direitos, dos direitos humanos, né? E foi depois de muita Uhum. luta durante muitos anos que o Tribunal Internacional determinou que o Brasil tomasse medidas mais efetivas para proteger as mulheres contra a violência doméstica. A violência doméstica e relacionamento abusivo, né? São sinônimos. E aí, uma dessas Sim. medidas que o Brasil tomou foi a criação da Lei Maria da Penha, lá em 2006, que é uma das leis, das melhores normas sobre violência doméstica do mundo, reconhecida dessa forma. E é realmente uma lei que, no papel assim, né, ela é maravilhosa e importantíssima, um Exato. grande marco. Assim. Eu arrisco dizer que não existe uma mulher no Brasil que não saiba, nunca tenha ouvido falar, pelo menos, essas palavrinhas. Lei Maria da Penha. Uhum. Sim, sim. Acho que é muito importante isso que você falou, né, Mel? Que é a valorização da lei, né? A lei é muito bem escrita, a lei tem dispositivos muito é, importantes de garantia de direitos, está tudo lá, né? Se você lê a lei, você fala, nossa, que lei completa e bem escrita. Eu acho que os desafios que a gente tem mesmo, em meio à sociedade que a gente vive, é a aplicação prática, né? Porque quando a gente pensa no judiciário, em todas as pessoas que atuam e fazem a justiça no país, a gente está dizendo de seres humanos que estão afetados também por essa cultura, né? Então, a aplicação da lei não é uma coisa automática, a gente não tem, né? Não são robôs lá aplicando, são pessoas com seus preconceitos, né? Com seus pensamentos, caras machistas, né? Em figuras de poder, infelizmente. Então, Os juízes, a gente em tem sua desafios maioria, aí de são homens? aplicação. Né? Tinha uma coisa que a gente, quando a gente estava preparando, né, para a live, uma coisa que a gente falou muito foi da atuação multidisciplinar, né?
o atendimento multidisciplinar às vítimas de abuso e de violência doméstica é um dispositivo, é uma premissa que está na lei, né? A lei recomenda esse atendimento multidisciplinar, né? Exatamente. A Lei Maria da Penha, né? Então, para a gente continuar falando da lei ainda, ela determina, tem um artigo lá na lei, que a mulher vítima de violência doméstica, ou seja, a mulher que sofreu um relacionamento abusivo, que sofreu algum abuso, ela tem direito a ser atendida por uma equipe multidisciplinar. E o que isso significa? Que é uma equipe que vai ter advogado, mas também vai ter psicólogo, também vai ter médico, também vai ter assistente social. Pessoas que devem ser todas capacitadas para entender, né, a dinâmica do relacionamento abusivo, entender como é que funciona, o que que acontece, entender o ciclo da violência, entender que ela pode ter recaída, entender por que que é difícil sair do relacionamento, entender por que que ela demorou para denunciar. Então, a lei determina que existe esse atendimento e é uma lei baseada em estudos e em convenções internacionais. Então, é tudo coisa baseada em estudo, em ciência, e entende o quanto que é importante para a mulher ser atendida por uma equipe dessa forma. E aí, gente, eu estava explicando da importância da atuação multidisciplinar. E aí, tendo isso em mente, é o que a gente busca fazer na Não Era Amor, né? Na Não Era Amor, a gente tem atendimento psicológico, acesso à informação, e também a gente sabe da importância dessa atuação conjunta com a atuação da advogada. Então, a gente tem o atendimento da psicóloga, a gente tem o atendimento da advogada, e sempre que possível, a gente recomenda que sejam feitos os dois atendimentos. Então, se essa mulher, nem sempre a mulher que está saindo do relacionamento abusivo vai ter uma demanda jurídica. Então, nesses casos, né, o atendimento psicológico ali pode ser suficiente. Mas se essa mulher tem uma demanda jurídica, se ela precisa de um processo judicial, é importantíssimo que ela também tenha o acompanhamento psicológico, né? Com certeza. E aí, aqui a gente já entra até no foco mesmo, nos temas principais que a gente ia tratar aqui hoje, e acho que você também vai poder me ajudar muito, Laís. Para me dizer, assim, do seu olhar, né? Como que é para você, como psicóloga, vendo suas pacientes que estão com demandas jurídicas, que estão com advogada? Quando a gente fala da atuação multidisciplinar, e né, você começou falando muito bem que a gente faz isso aqui na Não Era Amor, né? É principalmente pensando na resolução e no auxílio qualificado para as nossas, né, para as nossas pacientes, assim. Como você falou, tem algumas pacientes que não têm, né, demanda jurídica, que não tem uma necessidade de entrar com um processo ou uma medida protetiva, mas a maioria delas, né, Mel, vai esbarrar em alguma questão jurídica, mesmo que seja de orientação, né? Às vezes não tem uma entrada de processo direto de divórcio, às vezes ela só namora com aquele abusador, mas às vezes ela vai precisar de orientação para se proteger, né? Para saber sobre estratégias, por exemplo, de proteção maiores para ela, né? Então, quando a gente fala de atendimento multidisciplinar, e o nosso trabalho aqui na Não Era Amor, ele é pautado em trazer segurança para essa vítima de relacionamento abusivo, né? Segurança para que ela consiga sair, e a gente está dizendo de salvar vidas, né? De prevenção de um feminicídio. A gente aqui é muito taxativa em relação a cuidado, né, Mel? A gente às vezes faz atendimento com as nossas pacientes, a gente não minimiza os riscos, né? A gente é bem realista e às vezes até maximiza para elas poderem entender o risco que elas estão correndo. Então, a gente é muito clara quanto a essa questão do risco e a gente faz planejamentos, né, e orientações baseadas nessa segurança, porque a gente não vai ser irresponsável de deixar a nossa paciente vulnerável, né, privar ela de informações que ela precisa saber para se proteger, né? Então, quando a gente fala de atendimento multidisciplinar, é um atendimento que está com foco em salvar aquela vida, né? E cuidar dos danos que ficaram. Então, cada profissional entra com a sua parte, né? E faz aquilo que é da sua competência, mas é um trabalho articulado para a proteção e para a segurança, né? Tanto física quanto emocional. E no caso jurídica, né? Que é tão importante para a sobrevivência dessa mulher, né? Quando a gente fala de processo, a gente às vezes esquece que
o seu processo, por exemplo, com a paciente de divórcio ou de guarda, é o que vai garantir a sobrevivência dela financeira, né, Mel? Porque ela precisa de ter os direitos dela garantidos. Quantas vezes o abusador vai tentar passar a perna nela financeiramente no divórcio, né? E às vezes é o dinheiro que ela precisa para, né? É o dinheiro que ela precisa para sobreviver, né? A gente está dizendo de uma sobrevivência real mesmo, né? Sim. E por que que é tão importante a gente trabalhar juntas, né? E a gente fazer o possível para que a nossa cliente, nossa paciente, tenha esse acompanhamento. Porque muitas vezes, quando a mulher que está saindo do relacionamento abusivo me procura como advogada, é porque ela realmente já saiu ou está querendo sair. Então ela já está mais ou menos decidida pelo término. Só que, infelizmente, a gente até queria que fosse assim. Mas, infelizmente, não é porque o relacionamento abusivo termina que o abuso termina. Não é porque o relacionamento termina que o abuso vai parar, né? Então, primeiro, essa mulher já está vindo do relacionamento cheia de efeito psicológico. Ela já está sofrendo com as consequências do abuso. Ela está confusa, ela está com medo. Às vezes ela tem esperança de que as coisas vão melhorar. Ela está com vergonha. Ela ainda está lidando com muitas emoções. E, às vezes, no processo, pode ser... A gente até fala disso, né, em outros momentos. O término do relacionamento é um momento em que, muitas vezes, o abuso escalona. O abuso aumenta. Sim. Então, pode ser que no processo judicial, o que ela estava vivendo antes de terminar intensifique, né? Pode ser de outra forma. Talvez ela esteja mais segura em relação a uma agressão física, por exemplo. Ela vai estar distante. Mas e o abuso psicológico? E o abuso patrimonial? E o relacionamento para falar sobre os filhos? Ela vai estar lidando com muitas... E ainda a emoção do próprio término, né? O luto do término. Porque por mais que ela saiba que a decisão é melhor para ela, por mais que ela seja decidida pelo divórcio, por terminar esse relacionamento abusivo, é normal que exista um luto. Exatamente. E se ela consegue fazer um acompanhamento conjunto e trabalhar essas questões na terapia, o próprio processo vai fluir melhor. Vai ficar mais... eu não quero usar a palavra fácil, porque a gente sabe que não é fácil, né? Mas vai ficar menos difícil conduzir tudo isso e caminhar até o final do processo. Acho que você já deve ter percebido isso com as suas pacientes que estão com o processo em andamento, né? Sim, sim. O processo, ele gera, né, Mel, além de todo as dificuldades do próprio término. Então, a paciente que está em término, como você começou a falar muito bem, ela está vivendo o luto, né? Por mais que ela tenha consciência, ela pode estar super consciente que foi o melhor para ela, mas os sentimentos estão lá ainda. A gente sempre fala que os efeitos psicológicos e os sentimentos que ela tem, né, pós-término, são os últimos a se alinharem. A primeira coisa que a gente tem, né, quando a gente sai de um relacionamento abusivo, muitas vezes a primeira coisa que vem é a consciência, mas os sentimentos são mais difíceis mesmo de se alinharem, né? Muitas mulheres, a maioria delas terminam sabendo que é o melhor para elas, mas os sentimentos ainda estão ali presentes, né? E aí leva tempo mesmo para cuidar desses danos. E aí, quando você fala do processo, eu vejo muito nas minhas pacientes que o processo ele tem etapas, né? E principalmente, em algumas etapas, é muito difícil lidar com a revitimização, com o processo de ter que ir e dar depoimento várias vezes, ter que ir em delegacia, ter que encontrar com vários profissionais, né? Em processos de várias audiências. Então, cada etapa do processo, juntada de prova, né? Então, a gente acompanha na clínica as pacientes passo a passo, tendo que lidar com várias emoções. Porque, como eu falo com as minhas pacientes, é como se a gente estivesse abrindo uma grande caixa, né? E entrando em contato com várias partes do relacionamento. Então, vai tirando, vai juntar prova, vai entrar em contato com o que aconteceu, vai relembrar a história do relacionamento, vai mexer em sentimentos que estão lá, às vezes adormecidos e guardados, né? Então, é mexer com a dor. E o processo, ele, apesar de necessário, apesar de ser, muitas vezes, o que vai, como você disse, né, trazer autonomia e ajudar aquela mulher, é também um processo doloroso. Por isso que é tão importante que essa mulher esteja fazendo terapia,
até para ela dar conta de enfrentar os obstáculos e as dificuldades que o processo traz, né? Assim, você falou uma coisa interessante sobre o abuso escalonar no término, né? E quando a mulher entra com um processo contra esse cara, nossa, a tendência é que escalone mesmo, né? Principalmente porque a revolta dele vai ser muito grande, né? Como assim eu vou ter que ser responsabilizado pelo que eu fiz, né? Se tudo que eles fazem é manipular e correr da responsabilização, eles não vão aceitar caladinhos um processo, né? A tendência é que eles reajam e que eles muitas pacientes minhas, né? Os abusadores entraram com processo contra elas depois, tentando desqualificar aquilo que elas, né, denunciaram. Então, estar em terapia enquanto, né, se está seguindo com um processo jurídico é muito importante para que essa mulher siga com o processo, consiga, né, não desistir no meio do caminho, sinta que ela não está sozinha para lidar com todos esses desafios, né, assim. Porque realmente não é fácil, né, meu? O abusador, ele vai mesmo revidar, né, de alguma forma. E por mais que a gente, advogada, tenha uma formação voltada para relacionamento abusivo, entenda como que as coisas funcionam, eu mesma aprendi muito dos aspectos psicológicos com vocês, né, com as psicólogas da Nara Amor. Por mais que a gente até brinca, né, só falta o CRP, mas eu não sou é quase psicóloga. psicóloga. Mas, infelizmente, eu não sou ainda. E aí, não sabemos, né? O futuro, o dia de amanhã. Mas eu não sou. E aí, eu tenho o limite, né? Que eu consigo ajudar as minhas clientes. É claro, a minha atuação nunca é só me manda esse documento, me fala o que aconteceu, que eu vou colocar aqui no processo. Né? A gente, advogada de mulher que está saindo em relacionamento abusivo, a gente precisa saber conversar, a gente precisa saber acolher e a gente precisa, acima de tudo, entender como o relacionamento abusivo funciona. A gente precisa. E a gente precisa conversar e saber acolher. Só que a gente tem nosso limite, né? E vai ter coisas que a gente não vai poder ajudar. Às vezes aconteceu alguma coisa que a nossa cliente ficou muito mal. Ela está passando por uma dificuldade com o pai dos filhos, o pai dos filhos está aprontou no Dia dos Pais, aconteceu, inclusive, e ela está sofrendo. E eu quero ajudar, mas eu não tenho instrumentos para ajudar do jeito que ela precisa. Então, se ela tem uma psicóloga também, acompanhando nesse momento, vai ser um pouco menos difícil lidar com mais esse abuso acontecendo. E aí, Laís, eu acho até que dá para já pegar esse gancho e explicar o quanto que esse acompanhamento psicológico da cliente é importante para nós, advogadas. Sim. Né? Vou falar agora, se tem advogados aqui assistindo a gente, vamos dar as mãos e vamos falar sobre isso, né? Uma coisa que me ocorreu, né, que a importância do acompanhamento para a advogada, eu pensei muito nas situações, Mel, de risco, né? De risco físico ou emocional para a paciente. Porque, principalmente, se a gente fala de pacientes traumatizadas, essas pacientes traumatizadas, elas não têm medo, né? Muitas vezes. Muitas vão ter um medo muito excessivo, mas tem muitas pacientes com trauma que estão anestesiadas, né? Ou mesmo que não estejam traumatizadas, mas estão com uma ausência de medo devido a um efeito psicológico mesmo, né? Um efeito psicológico de anestesiar mesmo os sentimentos. Então, essa mulher, às vezes, ela não vai sentir que o abusador pode, né, cometer um abuso maior com ela, ou que pode cometer um feminicídio, porque ela tá ali com excesso de adrenalina no cérebro. E aí, o que acontece? O trabalho da psicóloga, essa paciente estando em terapia, é mais uma voz, né, dizendo para ela sobre essa realidade dos riscos, né? E você, advogada, às vezes, numa consulta ali, passa um tempinho com ela, por mais que você oriente sobre os riscos, sobre a importância dela seguir o protocolo de orientação que você passar, mas, né, é preciso cuidar na raiz desse efeito psicológico ou desse sintoma de trauma que está causando anestesia nela, né? Que não está deixando ela sentir e se conectar com o medo, né? Da situação real, né? Assim, porque
Não é Com culpa dela certeza. não estar sentindo medo, né? É o efeito psicológico do abuso, né? Com certeza. Eu tenho até um exemplo recente de um caso em que a gente atuou dessa forma, eu e uma outra psicóloga, né? Que estava numa situação assim, que a gente estava com medo pela integridade física mesmo da nossa cliente, a gente estava com medo pela vida dela. E, Sim. e eu tinha eu aqui, de um lado, dando orientações e explicando para ela dos meus receios, e a psicóloga do outro lado no mesmo sentido. Então, quando a gente está alinhada e a nossa cliente escuta a mesma orientação de dois lados, de duas pessoas que ela confia, isso aí redobra a confiança dela para tomar a atitude que ela quer tomar. Porque às vezes ela quer tomar, mas ainda está com muito medo, né? Então isso ajuda Uhum. a Uhum. aumentar a confiança, a dar um pouco mais de segurança. E para a gente também, advogada, a gente também fica mais segura. Então, quando eu Sim. pensava, ó, eu vou orientar minha cliente da seguinte forma. Só que aí antes de conversar com ela, eu ligava para a psicóloga e falava, olha, eu estou pensando em orientar dessa forma, o que, que você acha? E ela me dizia, nossa, eu pensei mais ou menos isso também, acho que a gente pode fazer isso então. Eu também ficava mais segura. Eu também tinha Uhum. mais tranquilidade com a minha orientação, com a forma como eu estava conduzindo o caso e pensando, não, eu realmente estou fazendo aqui o que eu acho que é melhor para essa cliente e vamos ver o que, que vai acontecer, né? Exatamente. Isso é Exatamente. muito importante para a cliente e é muito importante para a gente. Para a gente compartilhar um pouco da responsabilidade, sabe? Porque é muita responsabilidade. Eu acho que tem aqui Sim. assistindo a gente psicólogas e advogadas que vão concordar com a gente, né? Que carregar essa Uhum. responsabilidade sozinha tá pesado. Uhum. Com certeza, com certeza. E a gente está dizendo de uma sensação até de solidão, né, Mel? De solidão e de sobrecarga que começa a acontecer e o trabalho com violência ele nunca pode ser solitário, assim, né? Não existe isso de eu vou atender minha paciente sozinha, né? Eu psicóloga vou fazer tudo por ela, ou eu advogada vou fazer tudo por ela do início ao fim. Isso não existe, né? Não é à toa que desde o início da live você falou tão bem sobre o atendimento multidisciplinar, né? É porque é uma necessidade real, assim, para evitar essa sobrecarga, porque sozinhas a gente não consegue lidar com um fenômeno que é tão complexo como o fenômeno do abuso e da violência doméstica, né? Assim, quando a gente fala de relacionamento abusivo, violência doméstica, a gente está dizendo de um fenômeno muito complexo que precisa de várias frentes de atuação, né? Não dá para ser só um profissional que vai salvar a vida dessa mulher como um todo. A gente precisa de cada um, né? Juntos para Uhum. conseguir atuar cada um um pedacinho, né? E, e até pensando na saúde da advogada, né, Mel? Porque a gente sabe que tem muitos profissionais com burnout, muitos profissionais adoecendo, né? Por cargas extensas mesmo de trabalho. Então, É isso. quanto mais, né, for compartilhado esse trabalho, mais facilita mesmo, né? Que seja sustentável. As nossas profissões, a minha advogada, a sua de psicóloga, são profissões por natureza, mais solitários. A gente atende sozinho, né? Então, por mais que você divida a clínica com alguém, o espaço físico, por mais que eu tenha um escritório e divida o trabalho com outras colegas, na hora ali que a gente está trabalhando, que a gente está atendendo, que a gente está escrevendo, que a gente está produzindo os documentos que precisam ser produzidos, a gente está solitário, a gente está sozinho. E a gente Sim, precisa, eu percebi muito assim nesses últimos anos, o quanto que é importante a gente poder dividir essa responsabilidade mesmo, né? Porque é uma coisa muito, muito importante. A gente está falando de vidas, né? A gente está falando de vidas. exatamente. Então, além da sobrecarga do trabalho por si só, da alta demanda, da quantidade de pessoas que tem procurando e da cliente, às vezes, ansiosa com o andamento do processo dela e te mandando mensagem: como é que tá? O que aconteceu? Teve andamento? Além de tudo isso, ainda tem o, o, o peso do trabalho em si, né? Porque é o peso do assunto. A gente saber que aquilo que a gente está fazendo está
está diretamente relacionada à vida da nossa cliente. Sim. Então, se você Sim. consegue compartilhar, se você pode compartilhar isso com alguém que também conhece a história dela, que também está fazendo esse acompanhamento do processo dela, as coisas ficam bem mais fáceis para a gente, para nós profissionais. Com certeza. Com certeza. Né? A gente não pode esquecer que antes de ser profissional, a gente é ser humano, né? E a gente tem medo mesmo. Tem momentos em que a gente fica com muito medo, né? Medo, um medo real pela nossa paciente, um medo e uma preocupação muito grande, porque é como você falou antes, a gente está falando de vidas, e a gente sabe que a gente está lidando com os horrores da violência, né? Então, a gente não está dizendo de algo simples e nem algo que não nos afeta sim, né? Então, quando você fala desse peso, eu penso muito nesses sentimentos, né? Os sentimentos que a advogada vai carregar, os sentimentos que a profissional que estiver atuando vai sentir ao atender mulheres vítimas, né? Por mais que você seja profissional, você é uma pessoa, né? Que se importa, você se importa. Você quer o bem-estar da sua paciente, da sua cliente, né? Eu consigo perceber claramente a diferença em como eu me sinto atendendo uma cliente que faz terapia especializada e uma cliente que não faz terapia. Claramente, assim. Seja nas horas que eu converso com ela no telefone, seja nas reuniões, seja quando eu estou precisando definir alguma coisa com elas para o processo, definir alguma estratégia, porque a gente não faz nada sozinha, né? Então, eu sempre vou pedir vou conversar com a minha cliente para a gente definir as estratégias juntas. Mas dá para perceber, assim, claramente, sabe? Quando tem acompanhamento psicológico ou não. É claro, gente, que a gente não está desconsiderando a realidade de cada um, né? Nem todo mundo tem condições para ter os dois atendimentos. Às vezes é uma pessoa sem condição financeira, até mesmo para contratar uma advogada particular, então vai depender da Defensoria Pública. E é aí que entra aquela aplicação da Lei Maria da Penha da rede multidisciplinar, que a gente gostaria que existisse e fosse aplicado em todos os órgãos. Mas trazendo aqui para o nosso foco na live, né? O quanto que faz diferença para esse atendimento, para mim, para você e para nossa cliente. Eu queria muito comentar, e falei com você que eu comentaria, né? Que no dia que a gente estava conversando sobre essa live e planejando o nosso roteiro, a gente ficou, acho que metade do tempo desabafando e conversando sobre os nossos casos, né? Isso mostra bastante dessa realidade que a gente está falando, né? Exatamente. Foi engraçado, porque a gente foi escrevendo, né? A gente foi anotando as nossas ideias. E aí, quando eu percebi, a gente estava falando dos nossos casos, compartilhando as nossas angústias de clientes que a gente atende, tanto cada uma com a sua cliente, quanto de cliente que a gente já atendeu juntas, né? E aí, para mim, isso foi a prova viva de tudo que a gente está falando aqui. Do quanto que importa para nós profissionais termos alguém com quem compartilhar a nossa responsabilidade. O peso das nossas decisões, das nossas estratégias, das nossas orientações. Confesso para você que eu saí até, depois que a gente terminou a conversa, eu saí até assim, mais, sabe assim, um pouco mais leve. De tipo, coloquei para fora várias coisas. Sim, sim. É muito terapêutico, né? Esse trabalho de equipe, assim, porque é isso que você falou. É compartilhar a responsabilidade, as dores, os sentimentos, né? Todas as, todas as coisas que mexem na gente quando a gente trabalha com esse tema, né? Assim, a gente tá o tempo todo lidando com algo que não é banal, né? O dia que a gente banalizar a violência, tem alguma coisa errada, né? O dia que a gente deixar de sentir os sentimentos que a gente sente, deixar de sentir medo, deixar de sentir compaixão, deixar de temer, né? E de até sentir raiva, muitas vezes, raiva da injustiça, raiva das coisas, né? Não saírem do jeito que a gente espera, raiva do judiciário não ter dado a decisão, né, mais acertada em determinados momentos. Se a gente deixar de sentir essas coisas todas, tem alguma coisa errada, né? A gente está
de alguma forma anestesiada, tem alguma coisa errada com a gente. Então, sentir esses sentimentos, em certa medida, ajuda a gente a não desistir, né? De fazer o nosso melhor, de se esforçar para cada vez mais prestar um trabalho, né? Que seja, que tenha significado, né? E é muito Exato. importante isso que você falou, de quando a gente juntou e falou, assim, né? As supervisões em grupo, que a gente sempre tem na Não Era Amor, elas são esse espaço, né, Mel? E Exatamente. seria muito bom que toda advogada, toda psicóloga pudessem, né, se juntar. Agora, da mesma forma que eu não sou a psicóloga da minha cliente, a psicóloga da minha cliente também não é a minha psicóloga. Uhum. Então, por mais que a gente se acolha, que a gente converse, que a gente compartilhe as nossas angústias, também é muito importante que nós, que atendemos mulheres em relacionamento abusivo, que atendemos mulheres em situação de violência, façamos a nossa terapia e o nosso cuidado, assim. Uhum. Porque a gente precisa estar bem para atender bem as nossas clientes, né? A gente está falando aqui desde o início da live o quanto que esse não é um trabalho simples, o quanto que é um tema super complexo, o quanto que isso mexe com a gente, vai muito além do trabalho de 8 a 6, de 9 a 6, né? Muitas vezes a gente fecha o computador ali 6 horas, 7 horas, mas o trabalho não sai da cabeça, né? Quantas vezes a gente já não acordou de madrugada para virar na cama e pensou, ai meu Deus, e aquele caso lá? Né? Quantas vezes a gente já não recebeu ligação de cliente no final de semana, Sim. à noite? Então, é algo complexo, né? Não tem como. O próprio tema do nosso trabalho já é a natureza dele. Então, a gente precisa muito ter um tempo para se cuidar. A gente precisa muito buscar fazer o que a gente gosta e a terapia vai ajudar a gente a conseguir voltar para si, colocar limite quando precisa ser colocado. Eu já sofri demais, sofri, até parece que está no passado, né? Sofro até hoje. Em colocar, em saber, em identificar esse meu limite de até onde eu posso ajudar minha cliente, sabe? Porque ela está, às vezes, numa situação de sofrimento. Às vezes é uma cliente que não tem como fazer terapia naquele momento. Sim. E ela está em situação de sofrimento e ela precisa da minha ajuda. E aí eu fico ali, até onde que eu consigo ajudar, né? Qual que é o meu limite? Em que momento que eu preciso falar, não, peraí, que aqui eu não consigo mais te ajudar, né? Então, a terapia vai ajudar até nisso, saber até onde que eu posso ir. Gente, eu falei isso com a Laís nos bastidores e contarei para vocês. Eu faço de trabalho todas as minhas sessões de terapia, todas. Então, é uma coisa que é importante pra gente mesmo, sabe? Não quer dizer que é porque é um problema. Não é isso, né? É porque a gente precisa de um apoio para fazer o que a gente escolheu fazer, o que a gente quer fazer, o que a gente precisa fazer. E eu Exatamente. acho que você, como psicóloga, concorda com o que eu tô falando. Concordo, concordo. A estratégia de autocuidado, né? Você, advogada, ter o seu espaço, e eu também, né, enquanto psicóloga, tenho meu espaço terapêutico, mas, né, pensando no foco da live que é advogado, a advogada ter o espaço dela terapêutico é um espaço importante porque não deixa de ser também uma preparação dela para se manter no trabalho, né? Porque se esses sentimentos todos despertados no dia a dia, eles não forem tratados na terapia, vai chegar um momento que vai gerar um esgotamento. E aí esse esgotamento vai fazer você falar, não, peraí, não quero mais trabalhar com violência. Trabalhar com violência tá me adoecendo, eu tô muito cansada, né? Porque esses sentimentos todos não foram cuidados, né? Então, cuidar dos seus sentimentos na terapia é uma forma até de cuidar de forma indireta das suas pacientes também, né? Porque Com é uma certeza. estratégia que te mantém ali bem para você dar conta, né, de seguir na próxima semana e de continuar trabalhando com violência, né? Não existe trabalho com violência sem autocuidado, né? Porque como é que você vai doar algo para sua cliente? Como é que você vai acolher ela se dentro de você, né, tá tudo bagunçado, se dentro da advogada, né, não tem espaço para olhar para as próprias dores, né?
E quantas de nós já viveram ou conhecem pessoas próximas que viveram situação de violência, né? O quanto Exatamente. que isso, inclusive, não faz parte dos motivos que nos levaram a escolher esse trabalho, Com né? certeza. Uhum. Então, a gente precisa olhar para isso também. Porque, para não, inclusive, não deixar as coisas se misturarem, né? Cuidar do que existe dentro da gente, das cicatrizes, dos abusos que existem dentro da gente, para a gente poder cuidar das feridas abertas das nossas clientes. Uhum. Sim, sim. Muitas advogadas podem ser filhas, né? Filhas de pais que foram abusivos com suas mães, podem ter presenciado, né, a violência, podem ter crescido em lares com presença de violência. E esse atendimento com mulheres vítimas, se não houver autocuidado, se essa mulher advogada não estiver fazendo terapia, não tiver cuidado das suas próprias feridas, a gente pode ter um processo de revitimização, né? Que é ela começar a se machucar, né? O trabalho ser para ela um gatilho, o trabalho ser para ela um estímulo estressor que faz ela, né, vivenciar até um estresse pós-traumático mesmo, né? Porque ela está o tempo todo em contato com um tema que, na verdade, é uma ferida aberta para ela. Né? Então, a gente, para evitar a revitimização, é muito importante a gente lembrar disso, né? Lembrar de cuidar da gente. Muito importante. Exatamente isso. Exatamente. Eu queria muito, assim, isso é até já até caminhando para o nosso fim, né? Muito dizer que eu gostaria, eu desejo, jogo isso para o universo. E jogo também para todo mundo aqui que está assistindo a gente, para lembrar disso, porque não depende só do universo. Depende de votar certo nas eleições, depende de muita coisa. Exatamente. Cobrar as Mas eu, pessoas que a gente votar nelas, né? exatamente. A gente não vai perder a oportunidade de lembrar essas pessoas ainda mais nesse ano. Mas eu desejo muito, assim, que eu desejaria que, na verdade, nada disso fosse necessário, né? O que nem nada disso fosse necessário. Mas eu desejo muito que todas as mulheres que vivem abuso, enquanto ainda houver abuso, tenham acesso a esse tipo de atendimento, sabe? Que tenham que a rede multidisciplinar que está lá na Lei Maria da Penha, ela seja efetivada em todos os âmbitos, em todas as instâncias, em todos os lugares, em todos os estados, que mulheres que sofrem violência tenham a possibilidade de ter um atendimento de qualidade, tanto jurídico, quanto psicológico, quanto assistencial, quanto de médico, porque a gente fala aqui em várias outras oportunidades, né? A violência doméstica, o relacionamento abusivo, ele só vai ser combatido quando a gente estiver junto contra isso. A gente precisa de intervenção social e a gente precisa de atendimento em todas as esferas. Então, esse é até o meu desejo, o meu manifesto, assim, sabe? Para essa live. Que que todas as vítimas e que todas nós profissionais tenhamos acesso a formas de nos cuidar de forma qualificada, de forma especializada. Sim. Nossa, Mel, esse manifesto que você fez, ele é tão potente, tão importante, porque ele vai totalmente de encontro às necessidades básicas que são negadas para a gente numa sociedade fundada no patriarcado, né? Porque o patriarcado ele não é feito para cuidar e para priorizar as mulheres, né? Então, essa é a nossa necessidade maior, sermos cuidadas, sermos respeitadas, termos os nossos direitos garantidos, né? E termos espaço para poder nos movimentar, espaço para a gente buscar e receber, né, o acolhimento que a gente precisa, seja de médico, seja de advogado, seja qualquer órgão que a gente for. A gente ter a garantia de que a gente não vai sofrer revitimização, né? Que a gente não vai ser maltratada por um policial que estiver lá na linha de frente, que nenhum juiz vai questionar, né, aquilo que estiver ali sendo colocado como queixa. Então, eu compartilho do seu desejo, sabe? A gente fala, né, que na Não Era Amor que a gente existe um desejo maior que é de erradicar a violência, né? A erradicação da violência, ela é o desejo maior da Não Era Amor. A gente gostaria muito de um dia falar tchau. Não existe mais Não Era Amor, porque não existe mais violência contra as mulheres, né? Mas enquanto essa erradicação não acontece, eu faço do seu manifesto meu mesmo.
que a gente consiga ter, né, o máximo de cuidado e de espaço para cada vez mais mulheres consigam sair, consigam se cuidar e saírem vivas, né, desses relacionamentos abusivos. Acesso à justiça, acesso à saúde, são necessidades universais, são direitos fundamentais e são direitos humanos. Assim como o direito à vida, o direito à saúde, ao lazer, tudo isso. E quando você falou sobre isso, me lembrou que eu queria, a gente já falou isso também em outros momentos, mas eu queria reforçar, já que a live hoje é para comemorar a Lei Maria da Penha, né? Tudo isso são direitos humanos. E tudo isso vem sendo negado para mulheres que estão em relacionamentos abusivos. Relacionamento abusivo viola direitos humanos. E é isso, né? Nós estamos aqui para lutar por direitos humanos. A luta contra relacionamentos abusivos, o nosso trabalho atendendo mulheres em relacionamentos abusivos, é um trabalho que busca a efetivação e a garantia dos direitos humanos das mulheres. É uma coisa muito importante. A gente não pode esquecer disso. A Lei Maria da Penha, inclusive, ela é baseada numa convenção internacional, uma norma internacional, que tem status de direitos humanos. Então, é um trabalho muito importante. Então, gente, só, né, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente falou aqui de tantas dificuldades, do peso da responsabilidade, mas é muito importante, não vamos desistir. Vamos nos cuidar e continuar com o nosso trabalho. Exatamente. Enquanto tiver mulheres, né, enquanto tiverem mulheres vítimas de violência, enquanto a gente tiver, souber que a gente é necessário, a gente vai continuar com o nosso trabalho. Né? E mesmo que por algum motivo a gente não esteja mais aqui, outras pessoas vão existir, né? E se eu não estiver aqui amanhã, outra pessoa vai estar no meu lugar. A nossa luta, ela não pode parar, né? Ela não pode parar enquanto tiver uma mulher vítima de violência. A gente vai estar lá, precisando de ajudá-la, precisando de fazer o nosso trabalho existir, né? Sempre bom falar com você. Eu acho que as advogadas que, né, tiveram aqui hoje, ou que assistirem depois, vão com certeza ficar muito tocadas com tudo que você falou, viu? E a gente espera que todo mundo que assistir essa live de alguma forma tenha essa certeza, né, de que a gente, antes de sermos advogadas, antes de sermos psicólogas, a gente é ser humano, né? Eu acho que é muito importante isso que a gente trouxe hoje, que é essa coisa da humanização mesmo, né, Mel? De humanizar o trabalho e lembrar que, como a gente colocou lá no título, quando a gente pensa em ser advogada, no seu caso, né? Ser advogada e trabalhar com relacionamento abusivo, tem um processo todo de cuidado com você mesma por trás. Né? Não é só ir lá. E para ser uma boa advogada, não é só ir lá e vou trabalhar com abuso, não. A parte de, né, se qualificar, de se cuidar, é muito importante também. Né? Gente, muito obrigada e até a próxima.